Olá, estamos retornando. Esse é o vídeo 2 do estudo de hoje, do dia 20 de fevereiro de 2021, no qual estamos estudando o livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e estamos na questão 540, que está no item 9, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Então, questão 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletivo? Aí ele diz, uns sim e outros não, quer dizer, tem as duas coisas, né? Então ele fala assim, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio. Agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve e se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Eu não li a resposta toda, tá? Eu li só uma parte dela, e ele vai falar nessa resposta completa aqui, que ele faz uma comparação entre as miríades, né? Que são animais que vão aos poucos ali no mar, eles vão formando ilhas e arquipélagos. Então, de pequenos seres, eles vão formando grandes coisas. E ele fala que isso acontece também com os espíritos, né? Então, aqueles espíritos que são mais ignorantes, né, que ainda estão no início da escala, muitas vezes eles fazem as coisas sem mesmo ter consciência, mas eles são muito úteis para que tudo aquele mecanismo aconteça. Então, eles são uma engrenagem desse mecanismo muito importante. Com o passar do tempo, com o seu desenvolvimento, ele vai começando a entender as coisas, aí ele vai passar a comandar, a dirigir, porque ele entende o processo. Então ele passa daquele que era um mero executor, né, que não entendia exatamente o que estava acontecendo, ele passa a ser então um dos seres que comandam, um daqueles que entende exatamente o mecanismo e o que está acontecendo. Então tudo vai se encadeando harmonicamente na natureza. Todos são importantes e úteis em todos os momentos, né, da evolução. Nós vamos agora, então, iniciar o item 10, os espíritos durante os combates. Olha só que coisa, o que será que acontece, né, quando os espíritos estão numa guerra, nessas situações de violência, como é que acontece, né? Então vamos lá. A questão 541. Numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Então é aquela coisa, tem uma guerra, os dois lados têm espíritos ajudando, ou os espíritos falam assim, ah não, aquele ali é mais bonzinho, vou ficar daquele lado, não vou ficar, esse aqui é malzinho, né, não vamos ficar, ou não, todo mundo tem ajuda. E aí ele fala sim, todos têm ajuda. E esses espíritos estimulam a coragem. Então, e aí tem uma complementaçãozinha. Assim, os antigos nos representavam os deuses tomando partido por este ou por aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos, representados por figuras alegóricas. Então, tem sim espíritos ajudando ambos os lados. E aí nós vamos ver as complementações disso. Quem são esses espíritos? Questão 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Então, veja, tem numa guerra, vai ter uma pessoa que vai estar, entre aspas, com
melhores intenções, vamos dizer assim, melhores objetivos. Por que tem espírito, então, que vai para aquele lado em que não é tão legal, que os objetivos não são tão legais? E olha só a resposta, que a gente já sabe qual é, né? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Então, veja, não importa por que eu estou brigando, o que importa é brigar. Então, para esses espíritos, qualquer lado é lado. Desde que tenha uma guerra, eu estou de um lado, né? E sou inimigo de quem está do outro lado, porque eu quero aí realmente a discórdia, a desavença, a desunião. 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem dúvida nenhuma, é a resposta da espiritualidade. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções, né? Então, os espíritos estão sempre nos influenciando. Porque então eles não influenciariam um general, né? Então, eles realmente vão influenciar, sim. Questão 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados, com vistas à derrota? Então, sabe aquele que fala assim, vamos falar para ele ir lá, naquele lugarzinho que a gente sabe que vai dar errado, né? Vamos falar para ele que é uma boa ideia? Vai ter espírito lá fazendo isso? E aí ele vai falar, a espiritualidade responde, sim. Mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Quer dizer, os espíritos podem até falar, né? Mas é a gente que vai escolher, é a pessoa que vai escolher. Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Então veja, precisa ter discernimento, precisa saber o que está fazendo para não se deixar influenciar por ideias equivocadas, né? Por espíritos que estão ali brincando e nos trazendo falsas inspirações, né? Querem fazer com que a gente dê com os burros na água, né? Então a gente precisa peneirar, ver, olha, será que é uma boa ideia? Vou racionalizar, vou pensar sobre isso. Questão 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? Então vocês se lembram lá que os antigos eles iam nos oráculos, né? Olha, vamos lá ver como é que vai ser, será que eu vou ganhar essa guerra, será que não vou? Né? Eles já procuravam lá os sortilégios para descobrir como seria a sua campanha. Então aqui ele pergunta, será que os generais não têm essa possibilidade de conseguir entender, ter uma visualização do que pode estar acontecendo? E olha a resposta. É frequentemente o que acontece com o homem de gênio. E o que ele chama de inspiração e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Então, veja, é uma coisa que acontece muito frequentemente. E muitas vezes a gente fala, nossa, olha, eu tive uma intuição, tive uma inspiração, uma ideia apareceu na minha cabeça, né? Quem será que soprou isso, né? Quem será que deu essa cochichadinha no pé do ouvido para que a gente entendesse e fizesse, né? Então a espiritualidade está ali ao nosso redor, nos inspirando, e a essas pessoas também, né? Então vamos agora encerrar o segundo vídeo da nossa aula e a gente se vê no vídeo 3. Até já!